Atos capítulo 2. Não vou demorar hoje. Eu quero ser rápido naquilo que Deus falou no meu coração. Semana passada eu falei sobre Atos 1, quando Jesus ele dá um comando aos discípulos para que eles permaneçam em Jerusalém para receber poder. Se você está me visitando e você que já é dessa igreja, uma coisa que nós amamos é a palavra de Deus. Aqui não tem culto sem palavra, todo culto tem que ter palavra. Por que, apóstolo? Porque nós entendemos que o que mantém uma igreja é a palavra. Eu até brinco aqui e falo brincando, mas é real. Não é porque é uma igreja escura, né, preta, tem uma iluminação, é oba-oba. Não, aqui a palavra vai ser aberta e ela vai ser pregada. E hoje para nós é um culto de ceia, é um culto de... E nós aqui temos uma cultura, não faltar culto de ceia. Exceto por alguma eventualidade muito grave. Porque uma coisa que Deus me resgatou foi na mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento. Quer conhecer alguém, chama ele para a mesa, porque mesa vai falar de coração. E por muito tempo o diabo tentou nos roubar da mesa, ele tentou nos roubar da comunhão, ele tentou nos roubar do relacionamento. Então, irmãos, você quer crescer, vai para a mesa. Jesus na mesa, ele ensinava aos discípulos, ele falava de caráter, ele falava de santidade, ele falava de unidade, ele falava de tudo na mesa. E ali, meu irmão, algo sobrenatural acontecia. Então uma coisa que eu quero introduzir para você aqui, se prepare, Deus vai colocar relacionamentos saudáveis diante de você e a tua casa vai vivenciar o melhor tempo da história da tua vida. Então, querido, Jesus ele passa tempo com os discípulos, em quê? Discipulando. Então, discipulado, irmão, é discípulo ao lado. Se você quer crescer, colhe do lado de quem está crescendo, porque na medida com que ele crescer, ele vai levar você junto. Se você, irmãos, ninguém cresce sozinho, ninguém cresce isolado. Irmãos, se o que Deus está te dando não serve para ser partilhado, pode ser que não seja Deus que esteja te dando. Pode ser coisas da sua criação. Por quê? Porque, meus irmãos, aquilo que Deus dá, nós temos prazer em compartilhar. Você é represa ou fonte? Represa guarda, fonte jorra. Fonte compartilha. Por isso que Jesus disse, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, você funciona ou flui? Porque funcionar, irmãos, é como trabalhar. Você já sabe fazer. A Emily, pastor Eliane, trabalha no cartório. Vocês chegam lá amanhã, segunda-feira, na função de vocês, vocês sabem o que fazer. Sim ou não? Sim. Óbito, nascimento, fazer alguma transferência, identidade. Porque, meu irmão, funcionar, você sabe fazer. Fluir depende de algo que jorra novo todo dia. E muitas das vezes nós não fluímos porque não basta saber fazer. Para Deus não basta saber fazer. Para Deus tem que ser novo todo dia. Porque até a misericórdia dele se renova toda manhã. E você não quer se renovar por quê? Você não quer se renovar por quê? Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim. Não renova. Não muda. Fala para o teu irmão assim, ó, muda. Fala mais forte, fala, muda. Está na hora da gente mudar. A ceia fala de mudança. Ceia também fala, irmãos, de nós nos consagrarmos e dizer, Jesus, volta logo. E aí, o livro de Atos, ele vai falar os atos dos apóstolos. Sim, os atos daqueles que se moveram após receber um poder. O problema não é o que eu recebo, é como eu reajo após o que eu recebo.
não tem reação, é só arrepio. Para que Deus está nos dando poder, irmãos? É a minha pergunta diária. Emily, para que Deus está nos dando autoridade, se quando a oportunidade vem, eu não abraço, eu não pego? Então Atos 1, ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí eu narrei todo aquele quesito, testemunha. Fomos chamados para ser testemunha. Mas no capítulo 2 ele começa o texto, após aquela introdução de Matias no governo. Lê em casa o livro, capítulo 1 do livro de Atos para você entender. Mas como eu falei semana passada para entrar hoje, quando Matias completa o governo, o Espírito Santo vem. Se não há plenitude, não há derramamento. Se você não está completo, não há derramamento. Mas o texto começa, diz, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos, diga comigo, todos, em um só lugar. E de repente, veio do céu um som. Não era vento, era como de um vento, muito forte, que encheu a casa onde eles estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, que se repartiram, se separaram e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e helenitas, habitantes das Macedônias, da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia. Lê, gente, para mim, me ajuda. Passa. Passa o outro. Só até aí tá bom. Então o Pentecoste, ele nasce nesse dia, debaixo de um tempo, debaixo de uma unção. Para quê, apóstolo? Para que todos entendessem. E ninguém falasse, Mônica, eu não tive a oportunidade de ouvir. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu não tive a oportunidade, Júlia. Não, no inglês, ouve. No francês, também. Porque a gente olha a Bíblia e lê assim, línguas estranhas. Não, irmãos, calma, vai devagar. Tem também. Mas era algo tão poderoso que as pessoas de outros idiomas mesmo, elas ouviam o que o Pentecoste trouxe e elas entendiam. Ninguém ficou de fora. Então o que eu estou querendo dizer para nós? Se o que você está pregando, as pessoas não estão entendendo, cuidado, que isso não é Pentecoste. Isso não é a palavra de Deus.
Mas apóstolo, eu estou pregando, eu estou indo. Ei, por quê? Meu irmão, o Pentecostes trouxe consigo entendimento. O Espírito Santo, ele trouxe para aquele povo o quê? Ei, ele derrubou os muros. Todos ouviam na sua própria língua, dentro do seu próprio idioma. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que eram muitas tribos, pastora Fran. Irmãos, eram muitas tribos. Mas todos entenderam. E eu quero fazer um paralelo a isso, falando da igreja hoje. Irmãos, se o poder que você carrega não está sendo utilizado para falar a outras pessoas, tem alguma coisa errada com esse poder que você recebeu. E eu estava lembrando hoje, lendo essa palavra na minha casa, eu estou ruminando ela a semana toda e não saiu da minha cabeça, irmãos. Sabe o que eu entendi? E Deus falou comigo, no meu espírito, Ele disse: Adeilson, quando as pessoas passarem a entender que Deus vai usar pessoas distintas, diferentes, nós vamos parar de ser crítico dentro da igreja. Porque Deus não é, querido, um bibelô que você bota lá na cabeceira. Você botou um padrão para Deus e o padrão de Deus confunde. Sabe qual é o problema? Você está dizendo que quem pode pregar, Carol, é só quem está engomadinho, está ajeitadinho. E Deus está dizendo: não, eu vou falar no idioma que ele entende. Aí Deus pega, meu irmão, um hippie. E aí, bro? E aí, irmão? Eu conheci um apóstolo, Dalto. Ele era hippie, irmãos. Ele falou: sabe quando eu me converti? Ouve isso aqui. Eu vou trazer ele aqui um dia. Ele deve estar com quase 70 anos. Ele fumava um baseado. E ele foi para o culto. Irmãos, e a mente dele, ele falou, minha mente voava. Aí ele falou que um dia não entendia nada. Teve um dia, irmãos, que ele, caído, ele viu umas formigas. Ele falou, doidão. E ele falou que via aquelas formigas andando, ele contando. Ele falou, naquele dia eu comecei a conhecer Deus. Depois eu conheci outra pessoa que começou a falar de Jesus para mim, na minha linguagem, na linguagem que eu entendo. Sabe o que eu entendo, irmãos? A multiforma de Deus. Quando o Pentecostes veio, ele não veio para separar, pelo contrário, ele veio para unir pessoas diferentes com o mesmo propósito. Sabe quando a igreja se perdeu? Quando nós começamos a separar Batista, eu vou falar já que eu vim aqui, me segura. Batista, Assembleia, Universal, Mundial. E aí a gente começou, não, é o meu CNPJ, não, é a minha filial, não, é os meus pastores, é a minha igreja. E quando na verdade a palavra é uma só. O reino é um só, não vai ter condomínio tal, não vai ter igreja tal, não vai ter louvor tal. Pelo contrário, no céu é o único louvor dizendo, santo, santo, santo. Não, mas eu gosto de worship, 3 notinhas, aleluia. Não, eu gosto de um hino mais encorpado, aleluia. Aquele hino antigo, irmãos, no céu não vai ter isso não. Te decepcionei, né? Não vai ter não. Pá. Não vai ter não. Não, mas irmão, não vai ter. Lê a Bíblia. Somos todos como um coral declarando santo. Santo. O tenor santo. O soprano santo. O contralto, santo. Mas eu entendo mais de música, santo.
Não, mas santo. Ainda não, mas santo. O que move a base do trono de Deus é santo. O que move a base do trono de Deus é santo. Foi a visão de Isaías capítulo 6. Ele diz: olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu via como as asas cobriam o rosto, cobriam os pés, cobriam a face. Mas na medida que dizia santo, 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 o trono se movia, o trono se movia, o trono se movia, a face se movia. Está inventando para quê? O que traz a presença é santo. Melhorando, o que traz a presença é a santidade. Larga esse caso. Para que você quer duas mulheres? Para que você quer dois homens? Para que você quer ficar mandando nudes no WhatsApp? No Instagram? Sai dessa pornografia! Santo. Porque não é gritar santo na igreja e o teu contato todo quebrado. Não é cantar santo na igreja e a tua vida toda quebrada. Sai desse buraco. Sai desse calabouço. Porque na medida que você gritar santo, a santidade vai abater você. Vai quebrar você. O meu maior medo é viver sem a presença. Apóstolo, o senhor não peca? Peco. Mas quando eu peco, meu irmão, é como se eu tivesse sujo. Porque eu estou. Sabe qual é o problema? A gente começou a dividir pecado. A gente começou a dividir o que é grande e o que é pequeno. A gente começou a dividir o que é, o que não é. A gente começou a dividir igreja. E quando na verdade, quando o Pentecoste veio, eram todos falando debaixo do mesmo Espírito. E todos entenderam. Todos entenderam. Todos entenderam. E o que trazia aquele êxtase era o que? Cara, eu estou entendendo na minha língua. Mas só que ele não é da mesma tribo que eu. É eu entender que o que o Lucas prega. Eu vejo Lucas falando com os outros irmãos. Eu queria. Eu entendo que eu não sou o Lucas. Eu vejo o pastor Luiz. Eu entendo que eu não sou o pastor Luiz. Eu vejo a minha esposa. E eu vejo que ela não é igual a mim. Mas ela toca em lugares que eu não toco. Ela faz o que eu não faço. Eu vejo pessoas que foram levantadas para fazer o que eu não faço. E eu não sou melhor do que ela e ela não é melhor do que eu. Sabe o que nos estragou? Foi a comparação. O que nos estragou foi a competição. O que nos estragou foi a régua. O que nos estragou foi o prumo. O que nos estragou foi o nível. Que um subiu e o outro ficou. E quando Jesus veio com a linha, ele alinhou todo mundo. Quando ele sentou na mesa, ele botou prostituta de um lado, pecador do outro. Mas ele estava em pecado, mas a santidade que estava em Jesus santificava quem estava do lado. Mas sabe qual é o problema? A gente não senta na mesa porque a gente tem medo do pecado que está nele entrar na gente. Porque nem a gente está convicto daquilo que somos. Você deixou de ir na festa da família porque você é santo, né? Que santidade é essa que não muda ninguém? Que santidade é essa que nós estamos no mês 10 e você não ganhou ninguém? Que santidade é essa que você não levantou no trem para pregar para ninguém? Que santidade é essa que você não abriu uma célula? Que batismo é esse que você, Emily, está dizendo assim: eu não sei falar, mas eu vou pregar. Eu vou pregar. Que eis-me aqui é esse que não nos muda. Que eis-me aqui é esse que não nos coloca de pé. Que falar em línguas é esse, irmãos, que a gente sai do culto do mesmo jeito, invejando, falando mal do irmão. Que eis-me aqui é esse. Que ceia é essa que não nos muda. Que ceia é essa que faz a gente vir aqui todo mês, tomar ela e volta para casa fazendo as mesmas coisas.
Que ceia é essa? Fala para o teu irmão, que ceia é essa? As pessoas ouviam no mesmo idioma. E entendiam. Elas entendiam. Nós nos perdemos quando muitas das vezes, irmãos, nós começamos a julgar o irmão que ele não podia fazer aquilo. Porque ele era assim, porque ele era assado. Sabe o que Jesus fez? Pegou alguém que tinha problema com dinheiro e botou na tesouraria. Jesus pegou alguém que tinha problema com dinheiro e botou para ser tesoureiro. Judas, cuida do meu dinheiro. Tudo que é meu vai passar por você. E o problema do cara era dinheiro. Tomé tinha problema com fé. Jesus conversou com ele sobre fé. Toca aqui. Quando Jesus trata Pedro no seu caráter, com lealdade, conversou diretamente com ele. Você está com problema de quê? Resolve. Resolve. Eu vou de novo, resolve. O Pentecoste trouxe resolução para a igreja. Trouxe capacitação para a igreja. Camila trouxe poder revigorante para a igreja. Todos entenderam. Capítulo 14. Não, versículo 14 do 2. Então Pedro levantou-se com os 11. E aqui eu começo a pregar. Vou fechar a Bíblia que eu começo e termino. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Bota o tema, tá? O tema aí, Jennifer, pode botar. Esse é o tema de hoje. Colocando-se em pé. Porque Pentecoste que não bota homens de pé, não é Pentecoste. Tudo isso tinha um propósito, o quê? Colocar eles de pé. Porque não dá para levantar para falar se não está cheio, completamente cheio. Se você se levantar vazio, na proporção que levanta, cai. Mas quando o poder veio, colocou e deu coragem para os discípulos ficarem de pé logo em seguida. E eu vim aqui como profeta declarar sobre a nossa vida o poder que Deus vai liberar sobre você. Não vai deixar você sentado, não vai deixar você encher num lugar, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, não. Você vai se colocar de pé. Você vai se erguer. Então quando o poder vem, pastor Roberto, você tem vontade de pregar. Você tem vontade de anunciar. Estamos mornos. E a pior coisa que tem, a Bíblia diz, é o morno. Porque o morno, ele não é frio e nem quente, ele é morno. Morno. Quem gosta de comida morna? Não está quente, mas também não está frio. Não está vivo, mas também não está morto. Não dá para viver um meio Pentecoste. Ei, não dá para viver meio igreja. Não dá para viver meio evangelho.
Não dá para acreditar só numa parte, Emerson, e não acreditar na outra. Não dá para dizer, não, eu até creio em Jesus, mas... Não, eu até creio na igreja, mas... Não, eu até creio que eu falo em línguas, mas é de vez em quando. O culto tem que estar muito forte, a presença tem que estar muito lugar, muito... Ó, irmão, tem que estar muito cheio. Não, irmão, não está. Ou você é, ou você não é. Ou você prega, ou você não prega. E eu não estou falando sobre chegar aqui e fazer um bom sermão. Não, irmãos. Você está ouvindo isso de alguém que cresceu numa casa onde não tinha um exemplo de um pai. Numa casa desestruturada, onde o vício da bebida era impetrado lá. E eu me levantei, irmãos. Eu me levantei e eu disse, eu vou pregar uma mensagem um dia. Eu vou falar para alguém um dia. Minha esposa até fala para mim assim às vezes. Ela às vezes quase sempre ela fala, amor, melhora a tua leitura. E eu me esforço, irmão. De vez em quando eu até me enrolo na leitura. A minha pastora Kátia ali. Elas estão fazendo uma vaquinha para me dar um curso. Elas estão anotando ali para falar comigo depois. E aí vai dizer assim, mas eu poderia, irmãos, ouvir uma crítica e não melhorar. Eu poderia ouvir uma crítica e não fazer mais. Mas o Pentecostes, irmãos, ele me coloca de pé, ele me coloca na frente, ele me coloca lá, ele me coloca para falar, ele me coloca para mover, ele me coloca para curar, ele me coloca lá e ele diz, vai! Mas sabe qual é o problema? Nós estamos, irmãos, esperando algo diferente. E eu quero dizer, o diferente já aconteceu. E sabe qual é o melhor? Tirando, querido, santidade, temor a Deus, que é o que todo mundo precisa ter. Irmãos, é no teu jeito. Fala pro teu irmão, é no teu jeito. Como eu falei, às vezes eu escuto o Lucas, meio Pedro, meio doce, mais Pedro do que doce. Mas ele chega lá, ele abre a mão, irmão, e ele começa a falar, e ele começa a falar, e ele começa a falar. Aí algum olha para ele e fala assim, cara, mas esse cara tem brinco, não, mas esse cara tem tatuagem, mas irmãos, mas tá alguma coisa quando ele fala me prende. Aí eu vou lá na célula, eu escuto Gonzaga, do jeito dele, ele não é o apóstolo. Ele não é o pastor Valtair. Fez um esboço em cima do esboço da célula e estava lá lendo e falando, mas não deixou de falar. Não deixou de pregar, não deixou de se pôr de pé. Ele não disse não. Sabe por quê? Porque é isso que vai te dar habilidade, irmãos. O Pentecoste, ele nos botou de pé. Irmãos, nós somos aqui 300 pessoas. Irmãos, já pensou se 300 pessoas saírem daqui tão cheio? Tão cheio, sair varrendo a rua, Nilton, sair tocando, varrendo, que eu falo não é vassoura só não, é sair varrendo dizendo, aonde tem um pecador, aonde tem alguém doente, aonde tem alguém precisando, eu vou na tua casa, eu vou na tua casa, eu vou no teu trabalho, eu quero, irmãos, em um mês, vai ter gente por esse pátio. Porque quando eles se colocaram de pé, no mesmo texto, não precisa botar, mas você lê em casa, Pedro começou a falar. Eu me pergunto qual era o sermão que ele pregava. Porque de repente 3.000 pessoas entregaram a sua alma para Jesus. Que sermão foi aquele? Será que ele gritou? Será que ele abriu a Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Será? O que ele fez? Será? Eu não sei o que ele falou. Mas alguma coisa foi tão poderosa que 3.000 pessoas se jogaram aos pés da cruz e tiveram a sua vida transformada pela palavra de Deus. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso hoje? Eu quero dizer, irmãos, que Deus não quer você sentado, Deus quer você de pé.
Deus não quer você vindo a encher culto. Deus não quer que você venha simplesmente para uma reunião. Deus não quer, irmãos, que você venha. Não. Deus quer que você se coloque de pé na tua linguagem, do teu jeito. Você vai falar, você vai pregar, você vai entregar uma mensagem. É na célula. Eu tenho pessoas aqui que têm célula. Eu tenho pessoas que estão na rua. Eu tenho pessoas que estão fazendo. Eu tenho gente que não prega no púlpito. A Samela até falou isso ontem. Irmãos, sabe qual é o problema? Às vezes a gente só precisa se colocar em pé dentro de casa. Começar a fazer alguma coisa dentro de casa. Porque xingando do jeito que você está, teu marido não vai se converter. Com esse evangelho que você leva, tua casa não vai se converter.